eu quando era criança eu era meio brigão, porque questionava, né? Então, assim, Adão e Eva, né? Todo mundo começa a fazer um cálculo uma hora e tal, e eu ia lá e perguntava para a freira, por exemplo, né? Então... Fui estudando piano, fui aprendendo, troquei para violão, quis abandonar, minha mãe não deixou, então assim, tem aí um momento que ela me subornava com um carrinho de ferro para eu ir na aula, né? Hoje em dia eu ando meio que metido a tudo por obrigação, né? Mas acho que no fundo de tudo lá eu sou um músico, principalmente um músico. Tinha até uma banda com o Juliano, que era o pessoal da República, que a banda chamava Filhos de Tim, que a gente só tocava Tim Maia e Jorge Benjor. E era um barato, daí eu tocava baixo, o Juliano cantava, tocava guitarra. Tem uma curiosidade a respeito da minha vida, que eu... assim, eu toquei muito na vida, né? Então eu tive várias bandas de rock, banda de axé, quando tinha axé, então eu toquei no carnaval, no Réveillon, no bar de rock, não sei o que, não sei o que. E nessa foi aparecendo trabalho, e acabei tocando na Zona, né? Então assim, tinha lá toda... Acho que terça-feira o trampo era na Zona. Então eu tocava, saía, striptease, arranca-roupa, voltava, tocava, saía, striptease. E era assim, foi um pedacinho da minha vida, foi assim. Cheguei a fazer isso. Começou com a música, né? Que eu trabalhava no estúdio uma época. Trabalhei bastante lá, é onde eu gravo a Galinha Pintadinha até hoje, com a Vera Fusaro, que é a cantora. E eu trabalhava lá e a Vera tinha tempo livre, assim, às vezes a gente tinha tempo livre. E eu falei, vamos fazer vamos gravar umas músicas infantis aí. Daí fiz um repertorinho ali que eu lembrava, perguntava para um, perguntava para o outro, fiz um repertorinho muito despretensiosamente e gravei as músicas, eram 13. Isso foi lá em 2002, já faz um tempão. E na época o Juliano trabalhava com animação para web. Daí bati lá e falei, vamos fazer uma embolada aí, meu, né? E o projeto começou tal, daí foi na época que estourou a bolha da internet. E daí enrosca aqui, enrosca lá, enrosca, parou. Chegou uma hora que deu uma parada mesmo. E a gente saiu com o único clipe pronto que tinha, que era o da Galinha Pintadinha, para fazer reuniões por aí, para tentar de alguma forma financiar o projeto. E era um caminho errado, tanto que todo mundo falou não pra gente, porque nem a gente sabia direito o que era, né? E daí teve um dia que eu estava na casa do Juliano, que eu lembro muito bem desse dia, que eu falei assim, olha, ou a gente pega essa bodega e transforma em alguma coisa, ou a gente para de falar nesse assunto, entendeu? Até o fim do ano a gente resolve isso daqui. E como começou a estourar no YouTube, a gente falou, você tem uma grana aí, tem uma grana, junta uma grana aqui e tal, dá uma raspada no tacho aqui, lá a gente financiou. Eu costumo dizer, o pessoal descobriu o YouTube com a galinha dentro já. Assim, a gente é bem pré-histórico. Acho que uma das coisas da galinha é isso. Acreditamos na plataforma muito antes de todo o resto. Não estava nem definido que era DVD o padrão. Ainda tinha VHS, DVD, a gente ainda discutia se ia ser um DVD ou um VHS. E a gente foi mandando, ou CD-ROM também, olha, CD-ROM, cara. E a gente foi mandando, manda aqui, manda lá, tá? Um dia, meio para economizar no motoboy, a gente não ia poder estar lá na reunião, subiu no YouTube para o cara mostrar lá na reunião. E no que estourou o vídeo dela, ela virou a estrela do DVD. Então ela tinha uma ponta no DVD, não era dela. Ela foi lá e roubou a cena e ficou ela. O negócio fez assim, a gente vendeu no primeiro dia, eu lembro que chegaram as caixas, cara, 1000 DVDs. É uma paredinha assim, né? Não é um absurdo, mas é grande. Na sala, né? Daí, putz, tem que vender tudo isso. E agora, cara? Daí vai lá primeiro dia, tipo, vendeu 1, segundo dia 3, outros 5, 7, 15. E foi. Foi bem legal. Já piro muito a cabeça de pensar assim, que tem um monte de bonequinho por aí, né? Daqui a uma escavação, daqui a 2000 anos vão achar lá umas galinhas pintadinhas, entendeu? Eu vou estar pozinho lá, mas a galinha pintadinha deve ter lá umas coisinhas da galinha pintadinha. Mas eu lembro assim, quando chegou o papo da multimídia, que foi lá em 95, talvez, 94,
né? Quando tinha o computador, você põe a placa de som, tal, o CD-ROM, e lá as coisas faziam música e animava. E ali eu falei, olha, aqui eu acho que eu encontrei o meu lugar, sabe? Eu gosto de design, gosto de música, de computador, acho que aqui é legal. E acabei entrando muito no começo nessa onda da web. No fim, acho que eu participei da primeira onda mesmo de web aqui no Brasil, em 98 e tal. Eu tive um site de cartões virtuais, chamava Emotion Card, que era um pouco já essa junção de tecnologia, rede, né, que era também uma coisa nova, né, saber comunicar uma coisa via computador. E já tinha som, já tinha roteiro, né, e tinha essa coisa da comunicação, que era quase um Facebook. A gente chegou a ter 3 milhões de cadastrados, isso em 99, por exemplo. Desde pequeno gostei um pouco de eletrônica, de programar computadorzinho, essas coisas. Tinha uma família bem musical, aprendi também música cedo, aprendi a falar inglês. Então fui brincando com essas coisas, né, na minha juventude. Às vezes enjoava de uma, ficava com outra. Ali a gente precisava, primeiro de tudo, deixar isso um produto audiovisual, profissional e acertado, né? Então é um trabalho muito difícil, até porque a gente era artista ali, né? Estava fazendo a nossa parte da arte. Todo mundo ali colocando ali uma energia ali que não era uma energia de negócios, de produto, entendeu? Então, primeiro, assim, precisou entender mesmo quem que era autor, quem que era direito, quem que organizava, né? Então, foi uma primeira etapa, assim, ter que gastar dinheiro com advogado, um monte de tempo, assim, para a gente entender, para a gente explicar para os outros o que era aquele produto. Então, essa primeira etapa foi de fazer o produto audiovisual para a gente poder distribuir, por exemplo, pela Europa Filmes ou pela Som Livre. Isso aí, a criança fica calma, a criança se concentra, a criança consegue comer, a criança me dá um sossego e tal. Então é engraçado porque é uma coisa que assim, a gente não teve nenhum planejamento, né? Vamos fazer uma coisa que é para as crianças ficarem em casa. Ela tinha muito potencial de ser licenciado. O personagem era bom para ser licenciado, a turminha era boa para ser licenciado. A gente quebrou vários paradigmas, entre eles uma marca nacional, né? Patati Patatá também veio na mesma época que a gente, também fez um trabalho bacana desse tipo. E a gente também era uma marca fora da mídia, então, fora da mídia convencional, porque esses exemplos todos eram ou cinema ou TV, ponto. Não tinha outra alternativa, não tinha, né? E a gente veio no YouTube, uma plataforma, até hoje aqui no Brasil a gente não passou na TV. Surgiu realmente de um desejo muito singelo de fazer o clipe, um desenho animado de uma musiquinha infantil. Era esse o desejo, né? Eu sempre fui muito, nesse caso de empreendimento, muito Caxias, assim. Então sempre abri a empresinha no contador, fiz registrar, a gente paga os impostos certinho, a gente registra os funcionários certinho. Então isso dá uma seriedade mesmo pro negócio. Se o seu negócio não está dando certo, você está fazendo as coisas certas, porque talvez não seja um bom negócio, tenha que pensar. E assim, a Galinha Pintadinha foi o meu 8º empreendimento, assim, minha 8ª empresa. Eu abri empresa mesmo. Tinha uma época que eu tinha 5 empresas abertas no meu nome. Muitos negócios não deram certo, sempre aprendi muito, foi muito bacana. Sempre também, assim, tive como eu tive essa coisa, experiência com banda também, sempre vi uma empresa como assim, mais um grupo de amigos, um grupo de pessoas mais fechadas, né? E eu já ganhei dinheiro, já perdi todo o dinheiro, mais de 5 vezes, né? Então tem que ir para frente, gostando do que faz e vai indo. As conquistas do Marcos e do Juliano são resultado da soma de uma série de improbabilidades na teoria. 2 músicos, uma galinha, acabaram construindo uma das maiores empresas de licenciamento de marca e produtos do Brasil e agora prestes a ganhar o mundo. Mas não é por acaso, são pessoas muito simples e que fazem as coisas com muito carinho. Conseguem ver valor nas pequenas coisas e como elas podem ser suficientes nas nossas vidas. A Galinha Pintadinha é a grande estrela, é ela que vai coexistir ainda por muitas gerações ou talvez todas. Mas eu fiz questão de fazer esse episódio pra gente não esquecer essa dupla super talentosa. Eles se comportam assim, é por isso que eles são fora de série.